Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pires, você já me conhece, nas aulas anteriores eu já me apresentei, tá certo? E hoje nós vamos dar início à nossa aula de aprofundamento em língua portuguesa, envolvendo a matriz de referência, envolvendo os descritores de língua portuguesa. Portanto, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegou o momento de vocês exercitarem as habilidades e competências leitoras de vocês, tá certo? Aprimorar, desenvolver ainda mais a capacidade de compreensão nos mais diversos portadores de textos, tá certo? E na matriz de referência, a primeira parte diz respeito ao procedimento de leitura. E vamos trabalhar com os 5 primeiros descritores. O descritor 1 localiza informação explícita no texto. O descritor 2 infere informação no texto verbal, né? No texto composto por palavras escritas, né? Um texto escrito. O D3, descritor 3, infere o sentido de palavra ou expressão, tá? Palavra ou expressão, já se resume a uma palavra ou expressão do texto e não ao texto todo. O descritor 4 interpreta textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais, ou seja, aquele texto que tem palavras escritas e gravuras, tá? Símbolos, desenhos e por aí vai. E o descritor 5 identifica o tema ou assunto de um texto. Tá certo? Então vamos lá. Esses textos aqui que eu estou mostrando, né, tem no PET que vocês vão receber. Para cada descritor foi pensado em um texto. Está bem simples. Você aluno, você aluna tem que prestar atenção no momento de fazer a leitura do texto, tá? Em se tratando de um texto verbal e não verbal, nada deve passar despercebido, tá bom? Você precisa observar, se for um texto não verbal, a gravura como um todo, o desenho, a fotografia, dependendo do que seja. Se tiver as duas linguagens, a verbal e a não verbal, tanto deve ser observado a não verbal quanto a verbal, porque elas se complementam, tá certo? Então, localizar a informação explícita. A informação, ela está visível. Não precisa você mergulhar com mais profundidade no texto para obter essa informação, tá? E assim, você vai procurar o gabarito, né? E depois você vai comparar o gabarito aos distratores. Gabarito é a opção correta. Distratores são as opções erradas, tá certo? Você precisa compreender por que a opção, por exemplo, a opção A, se for a correta, por que está correta e as outras por que estão erradas. Só assim você vai compreender melhor o sentido, né, do qual está sendo solicitado, tá certo? Vamos adiante. No descritor 2, inferir informação em texto verbal. Pronto. Foi apresentado a vocês um texto verbal e vocês vão fazer uma inferência. Inferir é sinônimo de deduzir, ou seja, é levantar uma hipótese sem que seja necessária uma investigação profunda do fato. Tá certo? Você vai deduzir, você vai levantar hipóteses. No caso aqui, do texto, né? Do texto como um todo. Tá certo? E a partir daí, você vai procurar, tá? O gabarito da questão do texto
do texto 2. Já a atividade 3, no descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Observe o seguinte, o descritor anterior, a inferência, ela se dá num texto como um todo. Você precisa compreender o texto como um todo para poder fazer as suas deduções, as suas hipóteses. Já no descritor 3, a inferência ela vai se dar em uma palavra ou uma expressão, tá? Tá certo? E geralmente é assim. Nos textos é muito comum a gente ter o sentido literal, né? Que é o sentido real da palavra, conforme está no dicionário. Mas também a gente pode perceber o sentido figurado, que é aquele sentido que, diferentemente do que está no dicionário, certo? E é muito comum na literatura, né? Esse sentido conotativo ou sentido figurado é muito comum na literatura. Mas assim, querido aluno, querida aluna, nós não vamos nos deter nessas questões, pois isso aqui é assunto de ensino médio e vocês vão ter acesso a esses conteúdos quando vocês estiverem no ensino médio estudando as escolas literárias. Só quero que vocês entendam que o texto, o sentido do texto, ele pode vir no sentido denotativo, ou seja, o sentido real, e pode vir no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo, que é aquele sentido surreal, por exemplo, né? Que você não percebe algo de fantasioso, vamos dizer assim, tá certo? Então vamos ver aqui o texto desse descritor. Bom, o texto é uma charge, né? Tá certo? Onde vocês podem perceber a junção das duas linguagens, a linguagem verbal e não verbal. Tá? Observem direitinho as palavras no texto, os desenhos, né? Como é que está o contexto aí do que está se tratando, tá certo? E a partir de então, localize o gabarito, né? Nas questões, tá certo? Lembrando que os demais só tem um gabarito e os outros 3 são distratores. É importante que você compare o gabarito com os distratores, tá? Por que que essa opção é a correta e por que que as demais estão erradas? Ok? Vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos o descritor 4, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Pronto. Vocês estão percebendo aí no texto, né? O desenho em si, onde tem 2 balões contendo linguagem verbal, tá certo? E assim, querido aluno, querida aluna, na interpretação desse tipo de texto, você precisa analisar, você precisa explicar, você precisa identificar, você precisa comparar, tá? Porém, é necessário também ter sensibilidade para ler outros códigos, como os gestos, as expressões fisionômicas, as cores, a própria imagem e aquilo que está nas entrelinhas. É aquilo que eu falei nas questões anteriores. Nada pode passar, vamos dizer assim, despercebido dos nossos olhos, né? Precisamos observar bem todos os detalhes e fazer a correlação das duas linguagens, tá? A verbal e a não verbal, tá certo? Encontre o gabarito e compare aos distratores, tá certo? Sempre fazendo aquela correlação. Por que que esse é o gabarito? Por que que esse está correto e os demais estão errados? Ok?
Vamos para a última questão. A última questão é identificar o tema ou assunto de um texto, tá certo? Você pode perceber, para que a gente possa compreender um texto, é preciso ir além da tradução das palavras que compõem o texto, né? A interpretação correta, ela também depende das informações que não estão visíveis no texto. Um dos fatores importantes que contribui para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. E identificar o tema é dar o primeiro passo na compreensão, na interpretação de um texto. Tá? O tema ele é muito importante. Podemos definir tema como aquilo sobre o que falamos, a nossa comunicação por meio dos textos, né? Aquilo que motivou a produção de um texto escrito ou oral. Por exemplo, o tema pode estar explícito no texto. Às vezes, já conseguimos identificá-lo através do título. Mas nem sempre é assim. Em muitos textos, o tema está implícito. Tá? Você precisa fazer a leitura do texto para poder abstrair, para você poder colher esse tema, ok? Está nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas quer dizer que ele está ali, ele não está visível, ele está oculto, ele está entre as palavras, os parágrafos e tudo mais. Vamos observar o texto então. Vocês podem ver que existe aqui dois textos, né? Na verdade, aqui nós temos uma intertextualidade. Temos a gravura de uma mulher negra lendo um livro e temos também um poema, tá? Será que ambos os textos eles são coerentes? Os dois textos estão tratando da mesma questão, tá? Você tem que perceber isso, faça a leitura do poema com atenção, observe a gravura e a partir de então procure o gabarito. Tá? Qual é o gabarito? Procurar, né, o tema ou o assunto do texto. Lembra? Vou voltar aqui a procurar, né, o descritor 5. Procurar localizar o tema ou assunto de um texto. Então, faça a leitura com calma dos dois textos, correlacione-os, veja se ambos têm coerência entre si e procure o gabarito, tá? No comando. O tema do poema é, e você vai olhar com atenção as opções e marcar o gabarito, tá certo? Então, querido aluno, querida aluna, por hoje é só. Espero ter ajudado, tá certo? Espero ter ajudado vocês nessa aula introdutória. Faça a leitura do material com atenção. Se aparecer dúvidas, procure o seu professor da escola onde você está estudando, ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau!